Obrigado, presidente. Eu vou evitar de dar nomes aqui, porque sei que há gente, não todos, evidentemente, a maioria não é assim, mas há gente na Suprema Corte que guarda rancor no freezer. Portanto, não vou dar nomes. Todavia, ouvi aqui vários companheiros respeitosos sobre o seguinte, e daí indago Vossa Senhoria e a mesa diretora. O meu gabinete 16 está em desespero porque jornais, o Globo, a Folha, Globo News, estão telefonando de que o ministro Alexandre Reis acaba de decidir retirar as minhas 30 redes sociais do ar, em mais uma brutal agressão à liberdade de imprensa. Bom, posto isto, há informação no cafezinho que o oficial de justiça está aqui para me intimar. A pergunta que lhe faço, dentro do plenário eu posso ser intimado? Porque eu desejo fazer um escândalo aqui se eu for intimado. No gabinete sim, no corredor sim, mas aqui dentro do plenário, porque aqui já aconteceu até a prisão de senador, né? Injusta, por sinal. Senador Senador Randolfo Rodrigues. Primeiro, exulto, cumprimento Vossa Excelência por, dessa forma, assegurar as atribuições do Congresso Nacional. Nós estamos, presidente, em uma escalada perigosíssima. Os acontecimentos das últimas 48 horas, de decisões emanadas de 2 ministros, eu não quero generalizar, mas de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, são gravíssimas. Ontem ocorreu a censura a um meio de comunicação, a um site e a uma revista. E isso não se tem notícia desde a redemocração, Excelência, desde a redemocratização. Destaco que a liberdade de imprensa é um dos princípios sensíveis, não somente da nossa Constituição no artigo 5º, é um princípio sensível da fundação do Estado de Direito moderno. É um princípio elementar a liberdade de imprensa. Ontem ela foi ofendida, rasgada. Hoje pela manhã ocorreram buscas e apreensões em um inquérito que ninguém sabe a sua origem. Um inquérito, senhor presidente, senador Cajuru, que não tem precedente na história do judiciário mundial. Não se tem precedente em alguém do órgão judiciário instaurar inquérito, ser investigador e ser julgador ao mesmo tempo. Não tem precedente isso. As buscas e apreensões feitas hoje de manhã foram inconstitucionais, ilegais, ofendem qualquer norma básica do Estado de Direito. Como se não bastasse tudo isso, recebemos a notícia mais recente de que há uma ação para tirar do ar redes sociais que apresentem divergências aos membros do Supremo. Senhor presidente, isso é uma ofensa a um outro princípio sensível, a liberdade de manifestação. Eu e o senhor, presidente, somos pessoas públicas. A gente, hora ou outra, recebe alguma reprimenda de algum meio de comunicação. Algumas vezes somos ofendidos. Vossa Excelência falava ainda há pouco uma ofensa que recebeu de um órgão de comunicação recentemente. Qual providência de Vossa Excelência e qual a minha quando assim o sinto? Utilizar o próprio judiciário, utilizar o 25 e 26 do Código Penal, calúnia e difamação, injúria e difamação. Agora, utilizar da censura, utilizar-se de instrumento de censura e o mais ofensivo, a utilização da censura em um órgão que é judiciário, a Suprema Corte do país, responsável pela preservação dos princípios constitucionais da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação. Para tentar dar um freio a essa escalada que só rompe a ordem do Estado de Direito, ainda há pouco, Sua Excelência a Procuradora-Geral da República tomou a medida que cabe. Sugeriu, deu parecer, na verdade, deveria ter determinado o arquivamento imediato deste inquérito descabido, movido no Supremo Tribunal Federal. Foi esse o parecer de Sua Excelência a Procuradora-Geral da República. Agora acabo de receber a informação. O que faz o ministro Alexandre de Moraes, relator desse pretenso inquérito que não tem
pé nem cabeça, não tem fundamentação na ordem jurídica, não tem assento na ordem constitucional, desconhece, ignora o parecer da Procuradora-Geral da República, ignora por completo o parecer da Procuradora-Geral da República. Senhor presidente, o Senado é a casa da mediação e é também a casa de julgamento de ministros do Supremo. Na ordem jurídica constitucional, em um Estado de Direito, ninguém pode mais que ninguém. É aqui o local de investigação e é aqui também o local onde ministro do Supremo pode responder pelo crime de impeachment, que no meu entender, nestes casos, em espécie, ocorreu. Se membros do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte do país, responsável pela guarida da Constituição, ao invés de fazê-lo, a ofendem, a rasgam, se isso não for crime de responsabilidade, nada mais o será. O apelo, senhor presidente, que faça a Vossa Excelência, essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, ofende a Procuradoria-Geral da República e estabelece uma crise sem precedentes na ordem constitucional do país. O apelo que faça a Vossa Excelência, eu não quero acreditar que vai chegar às raias de termos um oficial de justiça aqui, eu não digo nem, senador Cajuru, neste plenário, mas um oficial de justiça aqui, no Palácio do Congresso Nacional, tentando intimar senador. Não quero imaginar que vai chegar a isso, porque o ato seguinte disso, nós sabemos qual é. Seria fechar o Congresso. O ato seguinte disso seria fechar o Congresso. Então não quero nem acreditar. Eu apelo ao senhor, presidente, eu acho que o senhor pode ser a voz da mediação neste momento, para apelar para o Supremo Tribunal Federal deter, parar essa escalada. Essa escalada é inconsequente. As medidas que Sua Excelência, o presidente do Supremo, está tomando são medidas que rasgam o tecido constitucional e levam a um conflito sem precedentes com esta Casa, com o Senado da República e, nesse momento, com a Procuradoria-Geral da República. Nós estendemos uma mão, falo isso para concluir, de conciliação. É uma ação de descumprimento de preceito fundamental movida pela Rede de Sustentabilidade que está nas mãos da relatoria do ministro Edson Fachin. Basta um deferimento dessa DPF para suspender o dito inquérito e, neste momento, essa é a mão da conciliação possível. Nós estamos, esta caminhada inconsequente, que tem sido deflagrada pela presidência do Supremo Tribunal Federal, nos leva a um caminho muito perigoso para a nossa ordem democrática. Senador Plínio Valério, em seguida senador Oriovisto. Elisiane, depois, senador. Eu sei que todos os senadores querem se manifestar. A nossa ordem do dia éramos para começar às 16 horas, são 18 horas. Então, em virtude do Colégio de Líderes e da reunião do Colégio de Líderes, nós estamos 2 horas de atraso. Eu queria só pedir, senador Plínio Valério, Vossa Excelência tem a palavra. Serei breve, presidente. Eu me acostumei na vida a buscar sempre o melhor e a querer sempre o melhor, mas sempre preparado para o pior. E me parece que o pior está vindo. Aquela famosa tempestade perfeita só acontece porque a gente ignora eventos pequenos que acontecem e a gente vai ignorando esses eventos que estão acontecendo. Se nós aqui no Senado, que é a casa da mediação, da experiência, não tomarmos uma providência, essa tempestade virá, presidente. Chega, não se pode ter psicologicamente um senador aqui vivendo sempre ameaçado, com picuinhas, com mentira, porque ousou desafiar o Supremo. Então chegou a hora do Senado tomar medida. É a única casa que pode fazer alguma coisa em respeito ao Supremo Tribunal Federal. E essa coisa tem que ser feita em forma de impeachment, mas que seja um freio, que seja aquela mostra, Álvaro, que eu tanto falo aqui. Ministro não é semideus. O Supremo pode muito, mas não pode tudo. E nós podemos fazer algo. A tempestade se aproxima, presidente. Ainda bem que de onde eu vim do Amazonas, querendo as coisas boas, estou preparado para o ruim também, para o mal. Chegou a hora, essa tempestade perfeita está a caminho, presidente. Muito preocupado, que aconteceu com o antagonista e com o Cruzoé. Censura, e censura a gente sabe onde acaba. O povo perdeu a paciência, o Supremo está desmoralizado. A gente tem que manter a instituição.
Eu sou contra os maus elementos do Supremo. Não sou contra a instituição, que tem que ser respeitada. Temos que tomar muito cuidado. Estamos na lâmina, no fio da navalha. E se esta casa não for serena, se essa casa não for experiente, se essa casa não decidir o que tem que fazer, a tempestade virá, presidente. Senador Oriovisto.